Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de março de 2023, são 8 horas da manhã. E o deputado transfóbico Nicolas Ferreira recebe 270 mil assinaturas pela sua cassação. Porém, enquanto o caso dele segue provocando indignação no Brasil e no exterior, ele continua no ataque. Ele diz que não teme processo de cassação, mas após a circulação de petição contra ele, outras denúncias vieram à tona e você vai ver que esse sujeito vai ter que responder muito seriamente pelos ataques não só que ele fez, mas que ele continua fazendo. A petição criada pela deputada federal Érica Hilton pela cassação do mandato de Nicolas Ferreira bateu a marca de 270 mil assinaturas ontem, no sábado, quase 48 horas após a sua criação. A campanha entrou no ar na noite de quinta-feira após ele fazer o discurso considerado transfóbico na Câmara dos Deputados no Dia Internacional da Mulher, dia 8. O abaixo-assinado online é uma das medidas em resposta ao pronunciamento dele, que acusou as mulheres trans de estarem roubando lugar de mulheres na Câmara dos Deputados. Não se entende por quê, porque tem muito lugar vago na Câmara dos Deputados, né? E as mulheres que não estão sendo eleitas porque tem deputadas trans disputando. Isso é uma loucura, mas é uma das táticas do bolsonarismo de criar fantasmas para distrair as pessoas e usar o preconceito embutido na cabeça das pessoas. Na quarta-feira ele fez aquele ataque e agora ele diz que não tem medo de ser cassado, garante que não teme ser alvo de possível processo de cassação do mandato e diz: se ocorre uma cassação, eu levanto 10 mil Nicolas no Brasil inteiro, porque cassar o meu mandato, é lógico que é bom você ter tempo de fala, continuar trabalhando ali, inclusive prestar respeito a quem lhe garantiu o voto, só que a minha vida não acabará com a cassação. E no vídeo parlamentar, a Mineiro assegurou ainda não ter medo de outras punições como eventual prisão. A única maneira deles me pararem de fato é inexistente. Quando olho hoje no TikTok, no Instagram e na juventude, vejo que os jovens entendem o que falo. Ou seja, ele diz que está conseguindo disseminar preconceito. É por isso que a esquerda está desesperada, porque no Dia Internacional das Mulheres, que seria usado como uma plataforma para divulgar pautas feministas, a pauta foi: mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres, e assim ele reafirma o ataque às mulheres trans, que é, na verdade, homofobia, que é, na verdade, um crime. Mas agora ele acaba de ser desmascarado. Uma consultoria aponta que essa tão propalada força do tal Nicolas Ferreira na internet não é bem assim. Consultorias digitais apontam uso de bots para impulsionar a base de seguidores bolsonaristas do deputado Nicolas Ferreira. As falas de cunho transfóbico do deputado federal Nicolas Ferreira não renderam a ele apenas repúdio, reprimenda pública do presidente da Câmara e denúncias ao Conselho de Ética da Câmara e ao Supremo Tribunal Federal. Além de aliados e apoiadores bolsonaristas saírem em defesa do deputado mais votado do Brasil, ele ganhou milhares de seguidores nas redes. Agências de consultoria digital, porém, apontaram o uso de robôs para impulsionar a base de fãs do parlamentar no mundo virtual. O parlamentar e aliados se valem desse exponencial ganho de popularidade para justificar a ação em plenário no Dia da Mulher. A Vértice Inteligência Digital, que analisou o rápido ganho de apoiadores do Mineiro, aponta um aumento no Instagram de 90,1 mil seguidores no dia 9, seguinte à polêmica.
Nicolas vem ganhando seguidores em seu perfil nessa rede, levantando a hipótese de utilização de robôs. Vem ganhando em seu perfil na rede social, levantando a hipótese de utilização de robôs para aumentar sua base de fãs. Apenas nos últimos 10 dias foram somados mais de 176 mil usuários, valor consideravelmente alto para uma aquisição orgânica, apontou o relatório da consultoria obtido pelo Correio com exclusividade. Segundo o CEO da Vértice, Carol Zani, a prática de usar bots para construir influência é comum entre influenciadores digitais e políticos. Uma vez nesses canais, eles podem sim ter um papel muito parecido com o que conhecemos como de influenciadores digitais, porém com responsabilidade pública muito maior. O levantamento de outra empresa do ramo, a Ponto Map, também aponta o uso de perfis suspeitos na base de apoio dos seguidores do tal Nicolas e de postagem nas redes sociais. A empresa verificou ainda que, além dos perfis falsos, páginas de direita ligadas ao bolsonarismo e políticos de direita promoveram as postagens a favor do parlamentar. Então existe todo um trabalho aí em torno em torno da figura desse sujeito para inflar artificialmente a popularidade dele para o cometimento de crimes. Então é preciso que as autoridades pensem muito bem no que é que está acontecendo no país, porque além de o sujeito violar a lei do racismo, que agora engloba a homofobia, a transfobia, esse preconceito contra a orientação sexual, ele ainda faz isso através de uma fraude. E o Brasil precisa acabar com esse tipo de prática. Essa cena que você está vendo aí desmoraliza o parlamento brasileiro, e caçar o mandato desse sujeito não é o suficiente. É preciso que ele responda com muita dureza pelo que ele está fazendo, porque ele está, inclusive, espalhando preconceito. Quando ele diz que jovens estão acompanhando a visão homofóbica dele, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está dizendo que vão ocorrer mais ataques, mais mortes, mais violência contra homossexuais, simplesmente por eles serem quem eles são. Gente que não está cometendo crime, gente que não fez nada de errado. Então essas pessoas podem ser mortas pela ação de um irresponsável, de um criminoso como esse, que é um criminoso bizarro, além de tudo. E agora uma notícia que eu acho muito importante, poderia ser a notícia de manchete principal, mas ela perdeu para o caso dessa ameaça que é o Nicolas Ferreira. Mas é uma notícia muito boa que a gente só poderia ter, muito provavelmente, num governo Lula. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ele diz que a dívida de empresas, de fazendas, poderá ser paga em terra para a reforma agrária, diz o ministro do Lula. E também ele diz que não será mais preciso que o MST, minha gente, invada. Aqui o Paulo Teixeira, grande Paulo Teixeira, eu tenho uma dívida com ele, inclusive de amizade, de apoio que ele me deu contra o Sérgio Moro. E o Paulo Teixeira, ele comunica que agora o MST não vai mais precisar invadir terra, que é para o MST apontar para o ministério dele qual é a terra improdutiva e o governo vai dar destinação para essa terra produtiva para a reforma agrária, se ficar comprovado, evidentemente, que a terra é improdutiva. Por quê? Vamos explicar rapidamente uma coisa. Quando se fala em invasão de terra do MST, que na verdade é um nome errado, porque não está havendo invasão de uma terra improdutiva, porque a lei brasileira, ela obriga que qualquer terra em que você não fizer nada nela, se você não usar essa terra para agricultura, não basta colocar boi em cima da terra para pastar. O boi pode pastar em qualquer lugar. Agora, a terra, ela tem que ser usada para produzir, para plantar. Então, se uma propriedade rural não promove o plantio de suas terras,
ela é considerada improdutiva e como uma reserva de valor. Então, o que é que esses grandes fazendeiros fazem? Eles compram uma imensidão de terras, muitas vezes não compram, eles grilam, né? Eles invadem a terra, invadiram a terra décadas atrás, e ali eles ficam com a terra como reserva de valor, como patrimônio. E não fazem nada na terra, pegam os bois, colocam em cima ali, porque mato cresce em qualquer lugar, e os bois vivem disso, soltam os bois lá e dizem que a terra é produtiva. Não é produtiva, então agora o Ministério do Desenvolvimento Agrário anuncia que terras assim, o MST não precisa se arriscar a levar tiro, a sofrer massacres, vai lá, avisa o governo e o governo desapropria. E o velho da van, vejam só como cada vez mais eu acredito naquele bordão, naquela frase, aquele dito popular de que não há honra entre ladrões, né? Porque a campanha de marketing pró-Luciano Hang na Carta Capital dá curso ao avermelhamento do velho da van. Anúncios elogiam Hang, que alega ser vítima de propaganda falsa. E aqui uma propaganda na revista Carta Capital falando bem dele. Os acenos de Luciano Hang a Lula são os únicos sinais de que o outrora empresário ferrenhamente bolsonarista pode estar no movimento de trocar o terno verde e amarelo por uma alfaiataria vermelha. Nos últimos dias, anúncios elogiando o Hang foram veiculados na Carta Capital, publicação de esquerda. O Brasil ama o método de Hang, dizia um. Outro alegava que Hang surpreende as pessoas. As propagandas são gerenciadas pela plataforma de anúncios do Google AdSense. O Hang tem se distanciado de Bolsonaro à medida que se aproxima do atual presidente. E isso era previsível e esse movimento está só começando. Muito bolsonarista vai aderir ainda ao Lula. E o Lula prega um PAC com nome novo para a conclusão de obras paradas. Por quê? Poderia ser um PAC reativa, alguma coisa assim, porque desde que houve o golpe de 2016, que obras e obras e obras do PAC do Lula foram sendo paralisadas pelos governos Michel Temer e muito mais pelo governo Bolsonaro. Com foco no aquecimento da economia, em reunião com o ministro do setor da infraestrutura na última sexta-feira, Lula pregou a recriação do PAC e, segundo ele, a medida foi o momento mais rico de investimento no Brasil e ele quer um nome novo para mostrar que as coisas caminham no Brasil. Bom, as joias já eram bens do Ministério da Fazenda quando Bolsonaro fez a última tentativa de pegá-las. No dia 28 de janeiro, Bolsonaro mandou um sargento, imagine 2 dias antes dele viajar para os Estados Unidos, no dia 30, não é? Ele mandou um sargento ir à Receita Federal tentar reaver as joias e, na verdade, as joias já eram do Estado brasileiro, porque depois de um ano lá foi declarado o perdimento das joias, que é quando o Estado brasileiro se apropria de um bem privado por várias razões, por falta de pagamento de impostos, por não reclamar o produto, várias razões. Então, isso agrava a situação do Bolsonaro porque ele tentou, basicamente, furtar um bem público. E nova regra do Ministério da Defesa vai impedir militar de ser ministro, trabalhar no governo, em algum governo ou se candidatar. Militar da ativa que disputar a eleição, virar ministro, tiver cargo em governo, automaticamente é transferido para a reserva. E a reversão do desmatamento, segundo o IBAMA, vai levar 3 meses. Então existe a promessa para Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, a reversão das taxas de desmatamento pode demorar alguns meses até ser registrada. Bom, são 4 anos de desmatamento, né? E comunidade de indígenas refugiados denuncia fome e abandono em Brasília. Temos mais casos de indígenas passando fome aqui, passando necessidade, e a situação dos indígenas no Brasil se agravou muito durante o governo Bolsonaro, não é?
E por fim, é uma curiosidade, né? A Michele Bolsonaro tem 6 cachorros e diz que não pode cuidar desses cachorros porque ela mora de aluguel. Só esqueceu de dizer que ela mora de aluguel numa casa de 400 metros quadrados, cheia de empregados, né? Então ela quer se livrar dos cachorrinhos que ela provavelmente pegou no Planalto para fazer marketing e agora diz que mora de aluguel, coitadinha, numa casa de 400 metros quadrados que custa 12 mil reais por mês e que tem empregado até para abanar ela, não é? Então é isso, minha amiga, meu amigo. Nós terminamos por aqui, estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.